Professor, seu microfone está desligado. Alguém está escutando o professor falando? Eu não tô escutando é nada. Nem eu não está escutando, não, acho. Ok? Me ouvindo, pessoal? Agora sim. Agora tá, Agora né? sim. Legal. Desculpa. Continuando, pessoal. Eu estava falando o seguinte. Para nós iniciarmos nosso estudo, da nosso estudo sobre os Estados Unidos, nós agora vamos observar outros aspectos. Uns aspectos de um país super novo, mas um novo que veio realmente mostrar a sua grande capacidade de se reinventar e de se reconstruir permanentemente, buscando sempre a riqueza. Eles são, os Estados Unidos é um país que sempre primou pela riqueza, e o individualismo muito grande. Aí, como eu estava falando, para que nós possamos entender melhor essa formação americana, o contexto que foi construído esse país, é importantíssimo nós darmos uma volta na história dos Estados Unidos para poder entender essa grande potência que ela é hoje, que os Estados Unidos é hoje. Então, como é que ocorreu esse grande desenvolvimento, né? Ele vai ocorrer justamente inicialmente com o seu processo de imigração. Ora, os Estados Unidos, ele foi chamado um país peregrinos, né? Por quê? Porque esse pessoal que foi para os Estados Unidos eram pessoas que iam da Inglaterra, que viajaram para os Estados Unidos em busca de liberdades religiosas. Essas pessoas, né, elas que vieram da Inglaterra, deu origem aos Estados, né, Unidos, a origem dos pioneiros norte-americanos conhecidos, certo? E isso, em 1920, um grupo, né, de pessoas, certo? Viajaram para essa colônia nova, conhecida como a colônia da Inglaterra, onde eles chegaram, ao chegar lá, fizeram um pacto, né? Eles foram construir um pacto conhecido como um pacto entre os imigrantes, que se comprometeram a estabelecer uma nova nação com leis igualitárias e justas quando chegasse no Novo Mundo. Então, o que é que eles fizeram? Tendo como base o protestantismo, né, do cristão, que eles eram, e até hoje a maioria da população é protestante, certo? Então, chegaram lá, eles construíram iniciaram a construção dessa colônia e estabeleceram a construção dessas colônias em 13 colônias inicial. As colônias dos Estados Unidos, elas desenvolveram durante os séculos, né, 17, quase um século depois da colonização portuguesa na América Espanhola, certo? Então, essa busca da liberdade causou vários conflitos políticos na Europa, procura de melhores condições de vida, e o crescimento do comércio foram a principal razão que motivaram a vinda
de grandes levas de colonos, principalmente ingleses, para a América. Então, nesse momento do século XVII, existiam grandes conflitos na América e as pessoas que não estavam gostando e que não estavam, principalmente os protestantes, descobriram um caminho para sair dos conflitos. Então, qual foi o caminho? Ir para os Estados Unidos, para essa nova colônia, que era inglesa, né? E que tinha muita gente, principalmente os protestantes. Então, foram assim fixando na costa do Oceano Atlântico e fazendo assim surgir 13 colônias inglesas. Então, essas colônias foram conhecidas como colônia de povoamento. Vocês assistiram a aula do Brasil, do desenvolvimento do Brasil, da ocupação do espaço brasileiro, e aí vocês viram que as colônias americanas, espanholas e portuguesas, elas foram conhecidas como colônia de exploração, né? Já dos Estados Unidos, diferente. Lá foi colônia de povoamento, ou seja, são geralmente terras utilizadas para moradia e subsistência dos colonizadores. Então, as pessoas iam morar e viver bem. Ou seja, essas colônias são basicamente nações descobertas e desenvolvidas com o povoamento e aprimoramento de sua estrutura básica. Esse modelo de colonização norte-americano foi idealizado em 13 colônias e outros países como Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Essa forma de desenvolvimento levou a conhecida hoje colônia de povoamento, e onde nós vamos identificar esse tipo de colonização na Austrália, na Nova Zelândia, né, no Canadá e nos Estados Unidos mesmo. Então, essa colonização, ela vai se dar com um idealismo, o ideal, que é da liberdade, né, viver em liberdade, do comércio, certo? E o que possibilitou isso tudo? Né? Por quê? Devido a uma colonização de minifúndio, os colonos trabalhavam gerando prosperidade, ou seja, eles não iam para lá e compravam ou tomavam de conta de vários hectares de terra, não. Zira o carregador. Aí, simplesmente, essas terras eram basicamente lotes de terra, pequenos hectares de terra, certo? Esses hectares de terra, o carregador do Brasil, esses hectares de terra, eles favoreciam o desenvolvimento muito prático, porque, na verdade, esse desenvolvimento era proporcionado dentro da agricultura, né, e da produção, pequena produção. E vocês sabem que o pequeno produtor, ele é muito mais organizado, certo? Tem uma linha de trabalho bem dinâmica e a produção é feita justamente através da agricultura de subsistência. Então, o que ocorreu? Quais os fatos que provocaram e deram essas particularidades ao desenvolvimento dos Estados Unidos? Principalmente a independência política, né, que tinha dentro dessa independência política a liberdade de seus membros, todos eram livres para trabalhar. A política atraía mais e mais trabalhadores, pessoas dedicadas que queriam se dar bem, como diz a história. E essa colônia, ela é típica de que ajudava na balança comercial e dos interesses das metrópoles, ou seja, fazia parte da policultura, os seus produtos eram semelhantes aos da metrópole, ou seja, eles tinham um pacto, né, com a colônia de produzir os produtos que fazia crescer o seu país. Isso deu aos Estados Unidos um fortalecimento da economia e, em pequeno espaço de tempo, essas colônias já estavam falando de independência, né? Daí, iniciou o processo de independência. Nesse processo de independência, vai haver, meu amigo, muitas guerras, mas a principal guerra que deu grande destaque
e que provocou um norteamento muito grande e uma expansão muito grande do território americano foi a Guerra da Secessão, certo? Então, essa guerra, ela foi... Os nortistas apoiavam a expansão da pequena propriedade, a utilização dos trabalhos livres e a diversificação econômica. Já os sulistas defendiam o uso do latifúndio, monocultura sustentada pelo uso da mão de obra escrava. E essa era uma disputa. Após essa consolidação de sua independência, os Estados Unidos viveram um próspero período marcado pelo crescimento de seus níveis econômicos e o alargamento de suas fronteiras. No entanto, os projetos de desenvolvimento que nortearam a nação norte-americana estabeleceram paulatinamente uma grave rixa entre os estados norte e o sul. Com isso, essa rixa continuou por muito tempo e até hoje, pessoal, existe essa marca entre os Estados Unidos, entre os povos americanos, o povo do norte, o povo do sul, o povo cada povo lá, eles têm uma identidade própria. É como o Brasil hoje, o nordestino é nordestino, o sulista é sulista, ninguém, né? Tem sempre um que discrimina o outro, né? Na verdade, lá a mesma coisa acontece. Então, mas mesmo assim, eles conseguiram uma hegemonia, né, no desenvolvimento e na independência dos países, das colônias, e unificaram todo o sistema americano. Então, no início do século XIX, a população americana, né, era aproximadamente 5 milhões de habitantes. O século XIX, imagina aí, né? Então, ocupando a região da costa atlântica, né, no leste, nessa época, o governo começou a incentivar a conquista do oeste. Isso é, a expansão do território em direção ao oeste pacífico, com o objetivo de fazer dos Estados Unidos um grande país. E esse incentivo vai fazer com que surja um grande número de imigrantes, né, para lá em busca dessa nova vida, uma vida mais próspera e o melhor, né? O governo incentivava a ida dessas pessoas para lá, doando terras, doava terra ainda, não era nem vendida. Então, a necessidade de aumentar a produção agrícola e a área destinada à produção de rebanhos fizeram o governo americano lançar um manifesto chamado Destino Manifesto, que apresentava os norte-americanos com destino por Deus a ocupar a área entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, né? Então, esse manifesto, ele até hoje, né, até hoje é usado lá entre eles, que eles se sentem os enviados de Deus para ocupar aquele território. Mas, consequência disso, as maiores vítimas dessa marcha para o oeste foram os indígenas. Entre estes se encontravam em estágio de pouco desenvolvimento, se compararam aos astecas, maias e os incas. Daí, sua dificuldade para resistir, né, aos domínios das forças dos brancos europeus. Então, os norte-americanos acreditavam que, além de ser os predestinados por Deus a ocupar todo o território, deveria cumprir a missão de civilizar os outros povos. Ou seja, nesse sentido, eles contribuíram decisivamente para o extermínio da cultura e da paz física dos indígenas americanos, chamados Pele Vermelha. Assim também, as tribos do sul, mais desenvolvidas, proporcionaram uma resistência maior à ocupação dos brancos. No entanto, a única opção das tribos indígenas foi a ocupação de terras inférteis em direção ao Pacífico até o seu extermínio. Então, de acordo com o herói americano, o general Armstrong Custer, né, considerado como um grande matador de índio, o único índio bom é o índio morto, né? Então, lá, a cultura deles foi realmente de extermínio, quase como a do Brasil, não é? Então, a diferença é que eles ocupavam as terras para produzir para eles mesmos, para crescer o país deles. E aqui no Brasil, ocupava as terras para produzir para Portugal, não é?
É diferente. Então, o manifesto, o Destino Manifesto, ele dizia o seguinte: os defensores do Destino Manifesto acreditavam que os povos americanos não poderiam ser colonizados por país europeu, mas deveria governar a si próprio. Então, com isso, o que é que eles fizeram? Dominaram todo o seu território, onde tinha algumas resistências, eles acabaram. Quem não concordou com eles, você viu aí, ou se adequaram ou fugiram, e quem não fugiu foi exterminado como os índios. Então, nesse sentido, os Estados Unidos se formou um grande território e ocupado por pessoas, né, que trabalhavam muito, por trabalhadores, pessoas que estavam lá em busca de crescer. Essas pessoas eram diferentes dos exploradores que vinham para cá, para a América. Então, essa foto aí, vocês estão vendo, é uma pintura, né, do Destino Manifesto, mostrando aí o progresso americano. Ou seja, eles tinham assim essa foto chamada de progresso americano, é uma representação alegórica do Destino Manifesto, onde nessa cena aí uma mulher angelical, algumas vezes identificada como Colômbia, uma personificação dos Estados Unidos no século XIX, segurando um livro escolar, ou seja, leva a civilização para o oeste com colonos americanos, pretendendo cabos telégrafos, né, levando aí, ó, cabo telégrafo, por outro lado, povos nativos e animais selvagens sendo afugentados, né, vocês estão vendo aí, né? Então, lá, assim como os judeus, né, os palestinos, todos eles, esses povos têm a sua ideologia religiosa, onde defende o seu povo e seu território. Os americanos tinham esse idealismo aí, baseado no manifesto americano, que não é nada mais, nada menos do que o manifesto religioso, onde os protestantes se sentiam os representantes de Deus na região. Aproveitando tudo esse vai e vem, o que ocorreu? Os governos americanos foram se instalando, foram se estabelecendo, e nos anos, em mais ou menos 1800 e pouco, surge a doutrina Monroe. Essa doutrina, ela vai trazer mais segurança aos americanos e mais fortalecimento no sistema de ocupação dos Estados Unidos na América, né? Então, a partir dessa doutrina, os Estados Unidos, já se sentindo fortalecido pela sua ocupação do seu território e a sua segurança, porque para ele ocupar esse território, ele investiu muito em armas, então ele fortaleceu bastante belicamente. Então, em meio aos tumultos que explodiam por toda a América Latina, a partir de 1810, ocasionados pelas insurreições nativas que baseavam a independência das suas regiões do domínio do Império Espanhol e do português, surge um documento aprovado pelo Congresso americano em 1823 que fez história, é a chamada doutrina Monroe, né? Essa doutrina, ela tornou o pilar, né? Tornou-se o pilar das relações dos Estados Unidos para com o mundo daquela época e para com os seus vizinhos. Mas, com o passar do tempo, a mesma serviu como pretexto para as mais variadas intervenções, ou seja, momentos intervencionistas norte-americanos no continente americano e em áreas contíguas, como na América, né, como a ideia que eles tinham, a América para os americanos, né? O que o governo idealizou? Ele construiu uma doutrina e dentro do discurso dessa doutrina ele dizia o seguinte: essa doutrina era baseada no Big Stick, né? Agora eu quero ver Stick, o grande porrete, ó, o grande porrete, ou seja, o slogan usado pelo presidente Theodore Roosevelt para escrever o estilo de diplomacia empregada para a continuação da doutrina Monroe, a qual
especificava que os Estados Unidos deveriam assumir o papel da política internacional no Ocidente. Ou seja, Roosevelt tornou o termo emprestado, né, tomou esse termo emprestado de um provérbio americano, onde fala com suavidade, o que diz, aspas, que diz o seguinte: fala com suavidade e tenha à mão um grande porrete. O que ele dizia assim? Ele queria dizer com isso? Implicava que o poder para retaliar estava disponível, caso fosse necessário. Ou seja, se você não fosse amigo dele, ele ia com o porrete. O que é o porrete? É a guerra, a porrada, a invasão, a ocupação dos territórios. Então, Roosevelt utilizou pela primeira vez esse slogan numa feira estadual lá no Minnesota. As intenções desta diplomacia era justamente proteger os interesses econômicos dos Estados Unidos, né? E, claro, essas ideias levar à expansão dos Estados Unidos a maior, né, envolvimento das questões internacionais. Essa doutrina, ela fortaleceu o nacionalismo americano, fortaleceu o investimento na cultura, na agricultura, na tecnologia, e esse fortalecimento foi levado, essa agricultura, esse potencial, a negociar e a vender para os outros países, né? A fortalecer o comércio americano. Então, nesse momento, a cultura americana, dentro do sistema cultural americano, criou-se Hollywood, né? E Hollywood foi o maior produtor de cultura, né, e de expansão da cultura americana para o mundo, através de quê? Dos filmes, né, dos cinemas, onde levava o costume, o modo de vida dos americanos para todo mundo. Então, nesse sentido, essa cultura, ela levou, essa que foi levada ao mundo todo, ela tinha um interesse, né? Tem um interesse, que o interesse real era dos Estados Unidos chegar a dominar o resto do mundo. Então, qual o objetivo do cinema americano? Era propagar, certo? O sistema capitalista, especialmente o papel relevante que essas nações tinham no seu estágio mais avançado, ou seja, o imperialismo. Então, ou seja, os países ricos, né, que viviam uma vida bonita, que era instalada, mostrada pelos filmes, e chegava através dos filmes nas terras de pobres, né, da América Latina. O que é que ocorria? Ele já chegava com a força maior, né, do conhecimento que as pessoas tinham. Então, isso fazia com que o cinema defendia o americanismo, as famílias religiosas e a educação, né? E, claro, os seus hábitos, seu estilo de vida, sobretudo, né, mostrava a todo mundo como era os Estados Unidos e como deveria ser o mundo. Então, essa organização, ela também, dentro dessa expansão, mostrando para os outros países, ele também tinha a sua preocupação com a sua indústria, certo? Com a sua agricultura, como eu falei. Então, foi investido, né, na manufatura, que lá tinha uma grande indústria de manufatura. Eles investiram tanto que cresceu e dinamizou a indústria, o chamado Manufacture Belt, que é o cinturão da ferrugem, conhecido como cinturão da manufatura. Era uma área do nordeste dos Estados Unidos, situada aproximadamente entre as cidades de Chicago e Nova York, onde a economia era baseada na indústria pesada e na manufatura. Essa área era antiga, extensão dos Estados Unidos. Mas o que ocorreu? Essa área também, ela encontra todos os tipos de indústria americana, né? A indústria pesada, automobilística, metalúrgica, petroquímica, alimentícia, têxtil, tem tudo. Então, tinha um grande apoio dos Estados Unidos, certo? Do governo americano. Então, esse cinturão, ele chegou a concentrar mais de 75% da população industrial dos Estados Unidos, essa região, certo? E aí, pessoal, daí para frente só cresceu, só cresceu. Depois também, com isso, continuou o investimento no Sunbelt, que é o chamado o cinturão no Vale do Silício. Esse Vale do Silício
é outra região que tem um conjunto de investimento tão grande, onde surgiu os grandes conjuntos de empresas, certo? Nos anos 60 para 70 para agora, onde trouxe uma grande revolução científica, certo? Onde a tecnologia, as tecnologias mais avançadas do mundo são descobertas lá, certo? Essa região do Vale do Silício, ela abrange a cidade dos estados da Califórnia, né, no São Francisco, e estabelece uma relação muito grande com o desenvolvimento americano, certo? Essa região também fortaleceu muito, através das tecnologias, né, a força americana no momento da Guerra Fria, a força de desenvolvimento, certo? Então, daí, o Estado ficou dividido nas áreas de desenvolvimento e tecnologia, das indústrias, das tecnologias, e a área da indústria da agricultura, né? O grande cinturão agrícola também, onde as regiões de grande população, calculado mais ou menos 100 milhões de pessoas para atender toda a população, tinha agricultura bastante desenvolvida. E é isso, esse pessoal que trabalha com agricultura, era tanto grandes agricultores como pequenos, né? Que lá eles culturavam muito a pequena propriedade. Mas, como o Estado era grande, e é grande, né, também teve outros investimentos. Então, ó, hortas, granjas e pomares nos greenbacks, né, que é o chamado cinturões verdes, composto de pequenos proprietários localizados nos entornos, todas as áreas urbanas, lá ele não perdia lugar, em todo lugar ele trabalhava, né, a produção, o negócio é produzir, o cinturão leiteiro também nas áreas agrícolas, região mais próxima, né? Então, por tudo isso, a geopolítica americana foi dando um novo tom no desenvolvimento do mundo, né? Na busca do desenvolvimento do país e, claro, no seu envolvimento com a política mundial. Bom, com esse desenvolvimento todo, posto, o mundo todo vivia em conflitos. Vocês observam que os conflitos americanos eram resolvidos dentro dos Estados Unidos. Eles brigavam, eles se ajeitavam e iam construindo e enriquecendo. Nos outros países, não. Os outros países eram brigando um país com o outro, um quebrava o outro, era aquela confusão toda. Então, surge aí a doutrina Truman. A doutrina Truman é outra lei que eles construíram, que não só o país americano era vigido por ela, mas como também essa política, ela foi construída para os Estados Unidos ajudar os outros países. Presta atenção, a doutrina Truman. Essa doutrina Truman dizia o seguinte: era uma expressão que designa um conjunto de medidas políticas e econômicas assumidas depois da Segunda Guerra Mundial. Pode perceber que de 1947 já acabou a Segunda Guerra Mundial, certo? O que ocorreu? Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assistiu de camarote, ele entrou nos últimos dias, nos últimos momentos, só para dizer que ganhou a guerra, e ele era rico, ficou mais rico ainda. O que ele fez? Essa doutrina Truman, ela data em que, em 1947, esse presidente dos Estados Unidos, que era o chamado Henry Truman, ele profere um violento discurso contra a ameaça comunista, ou seja, quando termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo fica dividido em duas partes, né? Bipolar. Lembra que eu falei, né? Nós já estamos nisso. Então, esse presidente faz um grande discurso onde ele diz que os Estados Unidos assumem o compromisso de defender o mundo dos soviéticos, ou seja, ele começa aí a marchar e levar o capitalismo fortalecido para os outros países. O que ele fez com essa doutrina? Ele criou o Plano Marshall, né? O Plano Marshall foi outra parte da doutrina Truman, onde, iniciado em 47 pelo presidente Truman, tratou-se de um projeto de recuperação econômica dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Anunciado também no ano de 47, este plano deve-se o nome do criador, né, do George Marshall. Esse era o secretário dos Estados Unidos, do governo Truman.
por ele, os Estados Unidos decidiram abandonar a colaboração com a Rússia, né, que ele tinha um trabalho com a Rússia, uma parceria, e investir maciçamente na Europa Ocidental, a fim de barrar a expansão comunista. Veja que isso ocorreu, né, dentro desse plano, ele assegurava a hegemonia política na região, né, em toda a Europa. Né? O que o Estado levou? A ajuda aos países europeus. Então, foi o ápice de 2 anos de planejamento de reconstrução pós-guerra no Tesouro dos Estados Unidos e Reino Unido. Representantes estadunidenses estudaram a reconstituição do Estado entre as 2 guerras mundiais, né? E um sistema internacional de pagamento, ou seja, eles ajudavam, Estados Unidos e Inglaterra ajudavam os países e eles, outros países, ia pagar com outros serviços. Então, essa negociação, ela se deu dentro de um sistema monetário que eles criaram, certo? Os Estados Unidos e Reino Unido, certo? Os países estabeleceram um padrão comum perante o qual seria definido os valores das moedas nacionais, chegando a um acordo, definiram o ouro e o dólar, né, como esse padrão. O ouro era um metal precioso cujo valor não sofria grandes flutuações, e o dólar foi escolhido porque, no final da guerra, a economia norte-americana era considerada a mais estável. Então, por isso surgiu o Acordo de Bretton Woods, né, que tem o objetivo de contribuir para a instituição multilateral de pagamento em função de reconstrução via FMI. Então, os países amigos, aliados que o Estado iria ajudar, e ajudar através do FMI, onde essa ajuda ia fazer com que os países ajudados fazia parceria com a FMI e ficava devendo a FMI, que consequentemente era os Estados Unidos, a Inglaterra e os países ricos, né? Isso perdurou durante toda a Guerra Fria. Toda a Guerra Fria, os Estados Unidos intervindo ou não em países da América e da Europa, ele chegava de um jeito ou do outro. Ele chegava com a guerra ou com dinheiro. Então, como é que é? Lembra da doutrina do Porreto, pessoal? Quando o país não combinava com ele, simplesmente ele entrava em conflito. Ele arrumava uma confusão, dizia, tornava esse país inimigo, dava um jeito, entendeu? Na verdade. Então, nesse andar todo, nesse desenvolvimento todo, os Estados Unidos conseguiu ser o país hegemônico no mundo todo, durante toda a Guerra Fria, acabar com o sistema socialista soviético através do crescimento do sistema capitalista proporcionado por os Estados Unidos, né? E esse crescimento expandiu de um tanto que chegou aos países europeus aliados dos soviéticos. E os países europeus que eram aliados dos soviéticos viviam um sistema político e econômico dominado pela União Soviética, que não era democrático, ou seja, era um sistema político que já estava ultrapassado e não estava mais atendendo os anseios da população. Resultado, as populações vendo os países aliados, os países vizinhos em grande expansão desenvolvimentista, não só no sistema desenvolvimento das indústrias, né, do comércio, mas também do desenvolvimento social, as pessoas se rebelaram. E essa rebeldia entre os países da União Soviética, elas fizeram com que Moscou, que era o comandante geral dos países comunistas, também se movimentasse, porque também já estava se sentindo afetado com o sistema econômico do mundo, fechado para ele, e ele não estava mais conseguindo dominar os seus aliados, e nem os amigos, nem os países aliados, e nem o seu próprio povo, né, que o governo entrou numa corrupção tão grande que foi obrigado eles se renderem à democracia. E aí
Foi assim que acabou o sistema socialista, certo? Bom, daí para frente, pessoal, acaba a Guerra Fria, né? Acaba a Guerra Fria, e aí vai entrar a doutrina do Bush, né? E o eixo do mal. Você lembra? Aí já vai entrar aquela nossa aula passada, onde o Bush, ele com aquele, do fim da Guerra Fria, eles estabeleceram o fim do processo armamentista no mundo, e esse sistema estava indo bem até o 11 de setembro chegar e acontecer aquele atentado. Aí o que foi feito? Novamente uma revisão nos conceitos de segurança americano, onde o país que era o mais rico do mundo, mais potente, mais armado do mundo, entraram com 4 aviões e detonaram todos os símbolos econômicos e sociais e políticos do país. Então, eles tiveram que rever suas metas, né, de segurança, e começou a doutrina Bush, chamando, idealizada já, conhecida como a doutrina do eixo do mal, né? A doutrina do Bush contra o eixo do mal. Ele que criou o eixo do mal foi o Bush que criou. Ou seja, os países que não eram amigos dos Estados Unidos era mal, né? E aí eles começaram aquele processo de invasão, de ocupação dos estados, né, dos países do Oriente Médio, certo? E aí vai. Então, o que nós vamos observar, pessoal? É que os Estados Unidos, ele se tornou uma superpotência, né? Por quê? Hoje, os Estados Unidos é o terceiro mais, né, faz parte. É o terceiro país mais populoso do mundo, com mais de 300 milhões de habitantes. Ou seja, os Estados Unidos tem 322 milhões de habitantes. No Nordeste dos Estados Unidos está a maior concentração populacional, onde você vai encontrar uma região ocupada, né, muito, por a ocupação mais antiga, né, que é o Nordeste americano, com indústrias e cidades, e onde as atividades agrícolas exigem mais mão de obra por causa das culturas de verduras e de legumes, e também devido à criação de gado leiteiro. Essa região Nordeste é muito rica, né? Então, a densidade demográfica americana, ou seja, o número de pessoas por quilômetro quadrado, ela diminui na região Nordeste, justamente para o Sudeste, porque à medida que a agricultura vai se tornando mais mecanizada, vai empregando menos mão de obra e as propriedades vão se tornando maiores, ou seja, as pessoas vão saindo do campo para a cidade, e as propriedades com mais tecnologia tendem a crescer cada vez mais. As menores densidades demográficas estão no oeste dos Estados Unidos, na região dos planaltos, das cadeias montanhosas, explicadas pelo relevo, pelo clima árido e pelas pecuárias extensivas, que existe pouca mão de obra. Então, essa região também é muito populosa, né? É muito produtora, mas pouco populosa. Então, nós temos aí a população dos Estados Unidos, Canadá, a região, né, que é do NAFTA, né, na região dos países americanos. E nós chegamos aqui ao final da nossa aula, onde nós temos um vídeo. Mas antes disso, eu vou falar aqui com vocês, para ver se tem gente dormindo, acordado. Como é que tá aí? Tudo bem, pessoal? Tudo bom com vocês? Alô, 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 alô. Bel, tudo bom? Deu um passeio pela história dos Estados Unidos. André, Davi, Adriana, Jocenira, cadê? E aí, Davi? Entendeu tudo aí? Deu para visualizar como é que os Estados Unidos é rico hoje? Sim. Hein, Davi? Deu sim. Deu, né? Legal. Josenira, cadê você? Tá cochilando. Rapaz, estão assistindo a aula deitado na rede, né? Biel? Rapaz, até o Biel hoje está dormindo. Como é que pode, né? O professor botou os alunos para dormir. Então, pessoal,
No final aqui, nós tem um vídeo aula, viu? Um resumo mostrando como é que esse poderio econômico americano surgiu e como está hoje, certo? Vamos assistir, vocês assistem depois, tá? O link está aqui, ó, certo? Vou colocar até no grupo, não, vou deixar aqui, ó, tá aqui na aula, vocês assistem, tá bom? Então, por hoje é só, certo? A aula que vem nós vamos ter uma atividade básica e aí a gente vai continuar na aula que vem. Tá bom assim? Tá bom.